Então, boa noite. Boa noite. Eu vou fazer uma leitura para a gente, como de costume, do Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. E eu abri na passagem que fala: se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Essa é uma passagem que está em João. E Emmanuel comenta da seguinte forma essa mensagem. Ele intitula como Coisas Terrestres e Celestiais. E fala assim: no intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, os seus processos de relações comuns, através de que meio eles se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelos quais os cientistas, libertos do plano físico, não voltam aos antigos centros de pesquisa e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou porque revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, o que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário, compreenda o homem, que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Então, assim a gente vai buscar esse momento, elevar nossos pensamentos, tranquilizar nossas mentes, nossos corações, e buscarmos todos juntos comungar da mesma sintonia, da paz, da serenidade, da alegria fraterna, por estarmos aqui hoje juntos, reunidos por esse propósito fraterno, amoroso e elevado. Ó Deus, nosso Pai, nessa noite nós te agradecemos, Pai, por mais esse passo em nossas vidas, pela escolha de estarmos aqui hoje, e rogamos as tuas bênçãos sobre nós, que a nossa noite de estudos possa ser amparada pelos bons espíritos, que o nosso irmão Haroldo receba a intuição, o calor fraterno para nos trazer as palavras que nos despertem a alma para esse progresso incessante do Espírito imortal. Que estejamos todos em paz, em harmonia, que seja feita sempre a vontade de nosso Pai. Que assim seja. É uma alegria, né? Estar aqui novamente com o Haroldo. E nesse finalzinho, né? Começou a ficar hoje, olha só. Né?
E, então hoje é a última palestra do nosso amigo aqui, que está seguindo por uma jornada longa, né? Tem o Japão e para a China. Então ele precisa de muitas vibrações, viu, gente? Vocês acham que é a gente que precisa? Parece que precisa, né? Precisa das nossas vibrações, do nosso fortalecimento, para que ele possa seguir essa jornada, né? E poder estar também com outros necessitados, assim, também desse momento de estudo, tá bom? Haroldo, a casa é sua, é uma alegria muito grande você estar aqui com a gente, viu? Queria agradecer a Patrícia e o Rinaldo, né, que sempre, desde a primeira vez, nos receberam com o maior carinho, toda a equipe também, que eu sei que são muitas pessoas nesse trabalho, né, e até mesmo quem vem esporadicamente, mesmo que pense que não está trazendo uma contribuição, está trazendo, né, porque está participando, favorece a divulgação, o movimento que vai se instaurando, e com o tempo eu tenho certeza que outros corações vão se agregar e vão poder receber também dessas luzes, né? Hoje a gente quer propor uma reflexão aqui, que é a parábola do trigo e do joio. Eu acho muito interessante essa parábola. Ela revela alguns aspectos da dinâmica da lei divina em nós e no campo exterior. Então a gente já quer desde o início falar sobre isso. Toda passagem do Evangelho a gente pode fazer uma interpretação que se aplica ao nosso mundo íntimo, porque nós temos um mundo íntimo, um mundo mesmo. E podemos também interpretar uma passagem do Evangelho se aplicando ao mundo exterior a nós, que a gente vai ver que é um reflexo do nosso mundo íntimo. E quando nós falamos mundo íntimo, não estamos simplesmente usando uma metáfora, não. Vamos só pensar o seguinte: digamos que a gente tem total acesso às nossas últimas 50 reencarnações. Vamos pensar nisso. Isso significa que tem 50 pessoas dentro de você agora. Isso é sério. Isso é muito sério. Isso é tão sério, que nós ainda não temos estrutura psíquica para esse tipo de acesso. Acessar esse conteúdo nos perturbaria de uma maneira tão profunda que nós não conseguiríamos mais dar conta da nossa vida atual, como ela é. As obrigações, os laços afetivos, as responsabilidades, o que ampliaria demais, né? E acabaria gerando uma crise de identidade em todos nós. Quem eu sou, na verdade? Eu sou quem? Nessa multidão de pessoas, de lugares que eu vivi, de culturas, de países, de línguas, de vínculos, de experiências, quem eu sou? É importante entender que é sério essa questão de que nós somos um mundo particular, íntimo, e que o Evangelho se aplica a esse mundo íntimo. Embora a gente não tenha acesso a informações objetivas, sentimentos e pensamentos percorrem a nossa intimidade a todo momento. E não raro, nós enfrentamos fases da vida em que nos vinculamos espiritualmente ou emocionalmente a algumas dessas experiências. E isso pode nos desnortear, pode nos desequilibrar, como também pode nos trazer estímulos, alegrias, né? Porque também tem lembranças maravilhosas, muito boas. Então a parábola fala desses dois mundos. Nós trouxemos aqui 2 mensagens de Emmanuel, que vão falar um pouco da parábola, do tema da parábola. Nenhuma delas ele aborda o mundo íntimo, em outras ele aborda o mundo das relações. Mas como é a parábola do trigo e do joio?
A parábola do trigo e do joio é o seguinte: diz Jesus que o senhor do campo pediu aos seus trabalhadores que semeassem o trigo. E o terreno foi preparado e o trigo foi plantado. Mas eles cochilaram, dormiram. E enquanto eles dormiam, o inimigo entrou no campo, o adversário, e semeou o joio, sem que eles percebessem. Quando eles acordaram, perceberam a presença do inimigo, que o joio havia sido semeado. O inimigo foi embora, e eles então procuraram o Senhor da seara, da plantação, e perguntaram para ele: Senhor, nós aqui, uma falha na vigilância, e o inimigo semeou o joio. O senhor quer que a gente vá lá agora e arranque o joio? Ele falou: não, de jeito nenhum. Esse aqui é o inusitado da parábola. Né? Deixai crescer ambos juntos, até a época da ceifa. Aí então, reunir o joio. Aqui ele explica, né? Porque se vocês forem arrancar agora, corre o risco de arrancar junto com o joio o trigo, porque eles são quase idênticos no início. Depois que se revela a diferença. Depois que o fruto amadurece, você olha, parece igual, o joio e o trigo. Só que tem uma diferença. O trigo dá trigo. O joio não dá nada. Não dá fruto. Então, deixar crescer ambos juntos. Na ocasião da colheita, na hora que tiver fruto, separai o trigo no celeiro e o joio atai em molhos para ser queimado. Ainda dá a dica do modo como seria feita a seleção e do modo como seria eliminado o joio. Então vamos começar primeiro pelo aspecto externo. É claro, como nós conversamos ontem, que aqui nós temos o governador espiritual do orbe falando. Então, evidentemente que ele está nos revelando um princípio de administração cósmica. Como que o Criador, através dos seus executores, através dos seus cristos, administram a evolução dos seres. E como que é? Como que é? Aqui que é o desafio bom, né? Primeira coisa. A providência divina só semeia trigo. Esse é um ponto fundamental. Fundamental. Bom, onde ocorre o joio? No cochilo. Na invigilância. Na nossa invigilância, que as forças desconectadas da providência divina, nos outros e em nós, semeiam um elemento perturbador, que é o joio. Então isso fica claro na parábola. Porque a ordem é semeia o trigo, prepare e semeia o trigo. Então vamos pensar do ponto de vista da evolução do orbe. Quantos missionários foram enviados à Terra com uma tarefa específica de progresso e falharam? Falharam. Não cumpriram o planejado. E o percentual, quem quiser ter uma ideia, né, disso, basta ler o livro Mensageiro de André Luiz. O percentual é altíssimo, nós estamos falando em torno de 90%. É muito alto. Muito, muito alto. Porque a criatura ela vem
ela vem com uma proposta, porque toda programação espiritual é uma proposta, é uma probabilidade. É na execução da reencarnação que a gente se revela. Então você pode abandonar tudo, abandonar metade, abandonar 80%. Você pode ir em outras direções. Algumas coisas não. Algumas coisas a gente não tem como. São inalteráveis. Mas tem uma margem de atuação. E é aí que muitos não fazem o que poderiam fazer. Ou não extraem o maior potencial que poderiam ter extraído da sua encarnação. Geralmente porque entram num processo de comparação com os outros, acham que a tarefa do outro é melhor ou pior, e perdem o seu próprio centro, perdem a sua própria rota, porque comparam. E aí querem o que é do outro. E deixa de fazer aquilo que você veio preparado para fazer. E que deveria ser julgado o mais importante. Porque o que você veio para fazer é o mais importante para você. Então, eu gosto de dizer muito isso, né? As pessoas, por exemplo, têm uma ideia de que ser expositor, sair viajando, assim, o mundo falando, é um glamour. Eu falo assim, agora, antes eu não respondi, agora eu respondo. Porque eu acho que tem também um dever educativo. Às vezes você faz uma palestra num congresso enorme, 4.000, 5.000 pessoas, a hora que você acaba de fazer, a pessoa vem, nossa, você está famoso, né? Eu falei, não, você não está entendendo. Você não entendeu. Você não entendeu. Porque o famoso é se eu fosse um artista, um ator, né? O trabalho com Cristo sempre termina na cruz. Então as pessoas fantasiam um pouco. Ou muito, né? Às vezes. Então tem isso. A pessoa olha o do outro, né? O campo do outro é sempre mais verde, a tarefa do outro é sempre mais importante. Tá? E às vezes a gente desconsidera a nossa tarefa, a importância aquilo que nós recebemos, os recursos que nós recebemos para fazer o que nós devemos fazer. É um cochilo, vem o joio. E perturba. Começa a vir enjoo e contrito. O interessante da parábola é que ela não dá muita opção, né? Então é como se Jesus dissesse assim, olha, eu estou bastante consciente de que na terra não tem só trigo ou só joio. É sempre trigo e joio. Então é importante a gente já de início pensar isso. Sempre tem joio. Sempre. Em toda pessoa, em toda tarefa, em todo grupo, em tudo que se faz, sempre tem um percentual positivo e tem um percentual de mazelas, de dificuldades, de problemas que precisam ser trabalhados. Para que a gente também não fique com uma visão fantasiosa, uma visão sonhadora, utópica. Então Jesus já sabe disso. Já sabe que de tudo que se faz aqui na encarnação, uma parte ou às vezes não serve para nada, ou às vezes prejudica muito. Vai ter que ser feita uma seleção. Até aqui tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou muito caladinho, não? Fica todo mundo calado. Desenvolvendo outro aspecto que é importantíssimo a gente salientar. Qual a diferença do joio para o trigo? No início, não tem. Não tem. Olha, eu considero que essa é uma das grandes lições da parábola. No início, ninguém sabe que está caindo.
No início é muito difícil saber que você está perdido. Você só vai ter uma justa noção de que perdeu o rumo mais adiante. Porque não dá para distinguir. Não dá para distinguir. E por que isso? Jesus deixou um critério para a gente de avaliação do bem. De avaliação madura. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Frutos. Não é pela folha, não é pela beleza da árvore, não é pelo lugar onde ela está plantada, não é por quem é o dono do terreno. Conhece-se a árvore pelo fruto. E quando Jesus está dizendo isso, ele está se referindo a pessoas. Então, quando a gente olha para alguém, para fazer uma avaliação justa, nós precisamos ver como essa pessoa vive, ou como ela viveu. Porque folhagem, ramagem, tronco, cor, beleza, não diz nada do fruto. Eu vou dar um exemplo prático para não ficar muito filosófico. Nós estamos com um movimento agora no Brasil, movimento, não tem nada assim também demais, né? Tão grande assim. Mas de pessoas atacando Francisco Cândido Xavier e as obras de Chico Xavier. Então, segundo essas pessoas, segundo elas, a obra de Chico Xavier é contrária a Kardec. Bom. E às vezes algumas pessoas perguntam: o que você acha disso? Eu acho assim. Eu falo: olha, eu penso na linha que Jesus ensinou. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Os frutos de Chico Xavier eu conheço. Os frutos de quem está criticando são quais? Percebe? Uma coisa é a pessoa criar um site e fazer uma crítica em que ela gastou talvez 3 dias para fazer críticas que são muitas vezes apressadas e rasas. Não é? Ou então você julgar um pomar porque uma fruta tem um defeitinho. Você está preso a julgar um pomar porque uma fruta tem um defeitinho. Você está preso a... não está preso à essência. Outra coisa é você ter uma vida de 85 anos dedicada, com mais de 400 horas. Então, fruto é fruto. Fruto é fruto. Então eu digo assim, não tem problema. Deixem que esses críticos escrevam 400 obras e vivam a doutrina espírita por 85 anos, aí eu vou avaliar qual que é o fruto melhor. Entende? Porque quem está começando a abrir um site lá, colocou crítica, está começando, não sei se é joio, se é trigo, não tem fruto ainda. Olha, a lição da parábola é firme. Deixa, não dá para saber. Tudo que está no início, gente, é potencialmente bom. É potencialmente bom. As coisas vão se revelar na hora do fruto. Da frutificação. E a frutificação tem um tempo.
Aqui o Emmanuel fala de um princípio da lei divina que é o espírito de sequência da natureza. O que é o espírito de sequência? Tem o tempo da semente, tem o tempo do broto, tem o tempo da plantinha, tem o tempo da floração, tem o tempo da frutificação. Tudo tem um tempo. Isso vale para pessoas, para relacionamentos, para grupos, para sociedades, etc, etc. Vale para tudo. Para tudo. Então nós pegamos um grupo que está iniciando. Quem está começando o grupo, ele é potencialmente ótimo. À medida que o tempo e os ciclos da vida vão se impondo àquela construção, à medida que ela vai amadurecendo, ela vai sendo chamada a produzir. Durante esse processo, o Emmanuel vai falar de algumas coisas aqui, daqui a pouco eu conto, que vão acontecendo, no sentido de ajudar, até que chega o momento da frutificação. Aí esse é um momento muito especial, porque aí não tem como mais nenhuma interferência externa. O momento da frutificação é um momento de aferição. É onde se prova todo o investimento recebido. Então a árvore diz quem é na hora da frutificação. Entende? Você olha assim. Eu sei que é laranja na hora que está cheio o pé de laranja. Se não deu nada, é uma árvore. Parece que é uma laranjeira, né? Mas laranja não dá. Então não é. Mas ela dá laranja quando você planta? Sim, você plantou? Você joga a semente lá no dia seguinte que está colhendo laranja? Não. O café, por exemplo, você planta e vai colher daqui a 5 anos. Então cada planta tem o seu tempo. Tem a sua época de frutificação. Mas quem revela a árvore é o fruto. Isso é tão importante, porque isso vale para qualquer coisa, até para uma teoria. Você cria uma teoria social, é boa, toda teoria social é boa. Agora nós temos que plantar e ver o fruto que ela vai dar. A hora que ela dá o fruto, aí você vai saber se é boa ou se não é. Não dá para saber se é joio ou se é trigo. Essa é uma sabedoria. Essa é uma sabedoria. Por que é uma sabedoria? É como se Jesus dissesse assim: quer trabalhar comigo? Então, não preocupa com o joio. Sua função não é arrancar joio. Então, Jesus não precisa de xerife. Precisa de xerife. Não precisa de ninguém. Vai pôr um escudo, uma armadura e falar, agora eu vou defender a verdade. Não precisa disso. Não há necessidade disso. O que o Cristo precisa é de árvores que deem fruto. Porque a planta que não dá fruto, a vida vai aferi-la no momento oportuno. Momento oportuno. Se não aferiu, é porque não chegou o momento da aferição. Puxa, mas o fulano está fazendo isso, está espalhando tanto de coisa, de confusão. Pessoa. Circunstâncias vão atuar, vão avaliar, vão agir. Que nós não sabemos. O que nós não sabemos? É aqui que está a mensagem dela, que eu quero ler. Essa mensagem está no Vinha de Luz, capítulo 107. E ela se chama Joio. O Emmanuel dá uns títulos assim. Não tem nenhuma inocência aqui, né?
Toda vez que ele dá um título, ele já deu a linha para a gente entender. E aí, ele começa a mensagem. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância terrestre, celeste, no quadro das experiências da vida. Nas experiências da vida, de pessoas, organizações, grupos, há uma tolerância celeste. Tolerância. Por quê? O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Olha. Pacientemente examinado. Sabe que é uma paixão. E fez, peraí, vamos ver o que vai dar isso. Não é exterminado imediatamente. Ele vai dizer, importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. Mas sim, porque o otimismo celeste do semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Final do bem. Vitória final do bem. Porque é um jogo longo. O bem não vence no início. A aposta aqui é da vitória do bem no fim. Aparentemente, no meio do jogo aí, parece que o mal está vencendo. Aparentemente. Mas por quê? Eu continuo explicando. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. A seara de Jesus é uma seara que conta com inúmeros espíritos. Então, é um trabalho intenso. Nós estamos sob observação intensa, cuidadosa. Cuidadosa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. O joio surge, não tem jeito. Olha, o Cristo tem falanges heróicas, mas o joio surge. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Por quê? Processo defensivo tem que ser aplicado? Tem, claro. Eu tenho um grupo que surge uma questão complexa, tem que ter elementos de defesa para proteger o grupo, para proteger o movimento, para proteger minha família, proteger minha casa, proteger meus relacionamentos. Tem que adotar processos defensivos. Não posso entregar construções valiosas ao mal, à imprudência, à invigilância, ou às vezes até à mesquinhez de outras pessoas. Nós não podemos fazer isso. A questão é que nós adotamos processos defensivos baseados na violência. E não raro na truculência. Então a gente quer exterminar o malvado, não é nem o mal. A pessoa apresentou o mal, nós queremos acabar com ela. Queremos tirar ela, riscar ela do mal. Evidentemente que a providência divina não pode apoiar esse tipo de mecanismo defensivo. Então, qual mecanismo de defesa do Cristo usa? Mecanismos defensivos ou processos defensivos baseados na iluminação e na misericórdia. Educa, ilumina e
misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho. E os propósitos inferiores se transubstanciam. Sim. Transubstanciar é mudar uma substância para outra. Então o que era joio vira trigo. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho. Entende? Não é? Estava pensando se haveria possibilidade do joio passar a ser trigo, porque se ele tivesse um aprimoramento, ele poderia ser aproveitado também. Por isso que o irmão fala assim. Não deixa ele destinado à destruição. Ele tem uma chance de... Exatamente. Por isso que o Emmanuel fala assim, o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Por que é o otimismo? Porque a esperança do Cristo é converter um grande percentual de joio em trigo. Fazer com que eles frutifiquem É, também. porque vamos pensar aqui. A pessoa entra e se entrega a uma atividade do bem. Mas ele está com propósitos que são egoísticos, de vaidade, de orgulho. Então você sabe que os propósitos são aqueles. Mas aí ele começa a fazer a tarefa. E a tarefa vai modificando a pessoa. Vai mudando. Porque o tempo vai passando, vai amadurecendo, as bênçãos do Criador vão vindo, nós vamos ver aqui quais são, vão agindo. Daqui a pouco, aquilo que era propósito inferior, que estava na base, sai, e o que começa a sustentar aquela criatura são outros propósitos. Paulo de Tarso. Aí a pessoa se transubstancia, ela muda, que era o joio vira trigo. Por que isso é possível? Porque não chegou aí a época da frutificação. É assim mesmo. Não é? Você aprende a andar, uma criança aprende a andar. É meio tropeçando, andando torto, caindo. Não é um andar bonito no início. Você começa trôpego, vai acertando o passo. Então aqui tem uma grande lição que a gente vai vendo aqui, né? O maior beneficiário de uma tarefa no bem é quem executa a tarefa. Não é quem está recebendo. Quer dizer, o maior beneficiário de qualquer trabalho que a gente venha fazer somos nós mesmos. Não é ninguém mais. Ninguém mais. A gente fala, estou fazendo um trabalho aqui, está atingindo tantas pessoas. Aí os espíritos estão assim, inocente, a gente quer que atinja só ele. Se atingir só ele, nós estamos bem. Porque eles fazem uma avaliação, nossa, já criou tanto problema, agora ele está indo. Agora ele está indo. Não está atingindo ele, já é 100%. O que vier agora já é acréscimo. E ele acha que está fazendo um trabalho para o outro. Está levando. Então são esses processos. Agora ele vai explicar, olha que interessante. O homem comum, nós, não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Ou seja, nós não conseguimos entender ainda a ação de Deus. Por isso que a gente quer sair arrancando. Arrancando. A gente não compreende a ação divina. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara. Filtros amorosos. Que usa? Então vai falar quais são os filtros. Afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração.
Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faça então necessária a eliminação do joio em óleos. Então vamos lá. Olha o processo de transformação de joio. Você percebe isso? Cada um de nós aqui pode fazer uma avaliação da sua vida. Como que chegam criaturas, afeições na nossa vida? Que mudam o curso da nossa vida. Não estou falando afeições só de relação amorosa, não é isso não. Afetos, espíritos ligados, simpáticos. E esse é um processo que às vezes vem no netinho, né? Vem no neto, muda tudo. Muda toda a casa. Filho, é um trabalhador que chega, um companheiro de trabalho. Afeições novas. Chega na vida da pessoa e aquele é o filtro da misericórdia para mudar. Então a gente vê muita gente que era rígida, aí chega um netinho, aí se derrete tudo, aprende a ficar mais amoroso, menos rígido, muda a pessoa. Adoça. Adoça. Não é? A criatura estava no outro, de repente ela começa a frequentar o grupo aqui, encontra outras pessoas, estabelece vínculos, entra no trabalho, e aquelas afeições que ele conheceu mudam o curso da existência. E aí, os nossos pedagogos, que são os espíritos superiores que administram a nossa evolução, eles olham e falam, nossa, que beleza, conseguimos. Estava pacientemente sendo observado. Eles sabiam das paixões que estavam eclodindo, mas nós estávamos sob análise. Então, funcionou. Afeições, situações diferentes. Às vezes você muda uma coisa, mudou de emprego, a pessoa muda. Não é? Mudou de residência, uma situação diferente. Mudou ali, muda a vida da pessoa. De uma maneira sutil, suave, que nem ela mesma percebe. Depois lá na frente ela fala, nossa, como que eu mudei, meu Deus? Nossa, como que eu mudei? Hoje eu sou tão diferente. A própria pessoa reconhece isso. Estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falham ao coração. De repente chega uma oportunidade que é uma coisa que você adora, que você quer muito fazer, aquilo toca o seu coração. Para o outro pode não ter importância nenhuma, mas para você é uma coisa que você adora, que você ama. E fazer uma coisa que você ama te torna vivo, te enche de interesse, te faz ter amor, abrir para a vida. E aí você, meu Deus, nossa, eu estou tão feliz, eu estou me sentindo tão bem aqui. Ou uma atividade profissional, uma atividade, alguma coisa. Aquilo te reaviva. Sem você perceber. Aquilo foi um filtro amoroso que foi colocado em você para transformar o que era joio em trigo. Evidentemente que tudo isso tem um tempo, né? Tem um tempo, porque tudo tem um tempo. Aí o que por resistência, aquilo que por teimosia, ou aquilo que por endurecimento enorme não foi possível, aí chega a época da ceifa. Tem uma ceifa. Tem uma ceifa. Então Emmanuel prossegue. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Então vocês querem ver uma coisa? A ceifa de uma relação de colegas é uma. A ceifa de um relacionamento conjugal é outra. Então, entende o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, você tem um colega que você encontra ali, a gente sai, né? O pessoal, eu gosto do fulano, não sei o quê. Esse tipo de relacionamento é uma alface. Você planta, daqui uma semana está tendo fruto, você colheu, né? Agora, casamento é café, você planta, só colhe daqui. Casou e a ceifa vem daqui 10, 20 anos.
Entende? Porque é uma planta diferente. É uma planta diferente. Demora mais. Então tem sementes que o tempo da frutificação é outro. E nós, infelizmente, hoje nós temos perdido essa noção. Nós temos perdido isso. A gente tem colocado tudo no mesmo baú. E achamos que todas as atividades, todos os grupos, tudo que eu faço na minha vida, todas as relações são tudo igual. Não são. Não são. E é perigoso disso, é porque você não pode lidar com uma planta que demanda muito tempo como você lida com uma alface que planta e colhe agora. Não é assim. Cada planta tem que ser cultivada com um critério específico. Então é isso que a Emmanuel está dizendo. Jesus sabe disso. Sabe disso. Cada elemento, cada pessoa, cada relacionamento, cada organização, cada agrupamento, cada sociedade é tratado de um modo diverso. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio. Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Aqui não foi nesse momento. Antes, a criatura recebeu todos os processos transformadores de Jesus, mas alguns foram em vão, aí vem a ceifa. A questão é, cada um vai ter que dar conta do seu jogo. Não há mal que sempre dure, não há defeito que sempre vai permanecer, não há vício que vai poder ser sempre sustentado, não há paixão que vai durar para sempre. Todos nós teremos um momento de confrontação da nossa própria sombra, dos nossos próprios males. Isso vale para pessoas, vale para coletividades. Então, por exemplo, a Terra agora está chegando no momento que ela vai ter que se ver com o seu joio. E é joio de um tempo enorme. Porque os processos transformadores do Cristo foram aplicados ao longo de milhares de anos. Chegou o momento da ceifa. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hecatombes diversas. Em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. Titanic. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. Então, onde a gente está vendo naufrágio, dor, hecatombe, tragédia, está apenas eliminando o que é inútil. O que não deu fruto. O que não frutificou. Em vista de o joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, aqui tem isso. Quando chega a ceifa, a impressão que você tem é que a vida toda está ruim. Está tudo ruim. Tudo dando errado. Vem as provações que atingem tudo. Você não vê horizonte. Mas a gente pensa que também isso é um recurso da misericórdia. Né? Porque imagina, você quem aqui tem medo de ir ao dentista, tem que ir todo dia. Todo dia.
Imagina se ficasse eliminando o joio assim aos pouquinhos. Então não é assim que faz. Ele é atado em móis. Chegou o momento da ceifa, é um momento de dor. Aí a coletividade inteira sofre. Sofre muito. Porque eliminam-se todas as impurezas possíveis de serem eliminadas. Tudo que já cresceu, que já disse, aqui veio. Junta tudo e elimina. Então a gente vê isso nas individualidades e nas coletividades. Quando nós passamos por processo expiatório de provação, é intenso mesmo. Sua vida inteira vira de ponta cabeça. E para as coletividades também. Então esse é o processo da administração, da evolução. É assim que funciona. Essa é a pedagogia divina. Acho que a maior lição que a gente tira aqui é: aguarde. Sempre aguarde pelos frutos. Nunca julgue ou nunca haja no sentido de eliminar uma iniciativa, eliminar uma atividade. Não. Espere a frutificação, porque aí o próprio tempo, a própria circunstância vai se encarregar de filtrar. Se está ocorrendo, é porque ainda há uma finalidade naquele processo e ainda há uma esperança daqueles que dirigem o processo evolutivo na transubstanciação, na transformação. Alguém quer falar? Está todo mundo tão concentrado. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Está me coçando o cérebro. Tá bom. No estudo da Gênesis, se não me engano, número 17, foi falado sobre luz. E você até mencionou uma passagem que Emmanuel tinha falado, façamos nossa luz. E eu sabia da gente tinha a programação, né, que a gente ia falar sobre joio e trigo hoje, e eu estava tentando associar, e agora você falou de luz de novo, se esse fazer a nossa luz não é o brilho, né, do trigo, que vai fazer com que as divindades possam nos identificar no momento da separação. Exato. Exato. Aliás, é uma coisa incrível, né? Porque o Chico dizia, uma vez chegaram para ele e falaram assim: Chico, mas está saindo tanto livro, tanta coisa estranha, não sei o que. Ele falou assim: não preocupe com isso, nós temos que encher as prateleiras de luz. Porque a gente fica tão preocupado em eliminar o mal, e esquece de gerar o bem. Entende? Então assim, eu gasto energia para criticar uma obra ruim. Posso pegar essa energia para divulgar a que é boa. Tá? Então isso é muito importante. E penso que inclusive em nós. Inclusive em nós. Reforçar os pontos que são as nossas virtudes, que são as nossas qualidades, e investir nelas. Né? Eu lembro de uma coisa que o Sr. Amaro falava, que é muito interessante, sobre essa parábola do trigo e do joio. Ele dizia assim, só depois que você se dedicou ao trigo, dedicou mesmo ao trigo, você tem experiência para lidar com o joio. É mais ou menos, parece que o Einstein falou isso, né? Nenhum problema é resolvido no mesmo nível consciencial que você o tem. Então surge um problema na sua vida, se você tentar resolver com os recursos íntimos que você tem naquele momento que o problema chegou, você não vai conseguir. Então é preciso ter uma ampliação de recursos para que a gente possa lidar com isso. E como que se faz isso? Evitando concentrar-se excessivamente no jogo. É isso que você fazer o investimento mesmo no bem, na luz, no nosso potencial, no que há de bom, na parte boa.
na parte boa. E a gente percebe isso aí, que é muito sério. Às vezes você tem um quadro de 1 metro por 1 metro. E nesse quadro está todo lindo e tem lá 30 centímetros de sombra. E a gente concentra na sombra. Reclama, acha ruim, sem valorizar toda a parte positiva que há. Então, uma hipervalorização do problema, do joio, e uma subvalorização do trigo. Isso nós temos que tomar cuidado enorme. Tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Então é mais ou menos a dica lá de Jesus para os agricultores. Olha, mas o trabalho que vocês estavam fazendo aí. Concentra no joio, no trigo. Concentra no trigo. Vai fazendo o trabalho. Aí vigiar. E dar esse foco nos pontos fortes, naquilo que é positivo. Sem também ter uma visão ingênua. Eu acho que também o que essa parábola mostra também é uma coisa bonita, porque nós sempre queremos um campo repleto de trigo. Mas nada na vida é um campo repleto de trigo. Nem dentro de nós, nem fora de nós. E isso acaba gerando falsas expectativas e acaba gerando nas pessoas tremendas frustrações. Então tem criaturas, por exemplo, que não se adequam a grupo nenhum, porque ele quer um grupo que só tem trigo. E geralmente ele acha que é trigo. Não é engraçado isso? Ele não vai conseguir. Não é? A psicologia fala bastante disso. Né? Você reconhecer que você tem sombra. Você reconhecer que você tem um lado sombrio. Isso é importante. Aceitar, né? Aceitar. Sim. Aceitar isso. Aceitar. E deixar que essa sombra venha à luz. Não é tamponar, não é esconder, deixar que ela seja iluminada. Não é que ela seja extravasada, que é diferente. É bem diferente. Porque se eu for extravasar toda a minha sombra, olha, é uma tragédia. 3 dias eu estou preso, né? Então, não é isso. É iluminar, trazer a luz, trazer a consciência, na medida do possível, né? A gente ter a justa noção de que é preciso sempre ter um foco no trigo, porque senão não se cultiva nenhum campo. Eu tenho pensado muito nisso. Muito, muito, muito. A vida, tudo na vida, tudo é um cultivo. Então você pensa numa profissão, num relacionamento, numa atividade espiritual, tudo é um cultivo. Então você tem que cuidar, tem que regar, tem que adubar, tem que tirar a planta, a erva daninha, tirar insetos, tem que proteger. Tem que estar ali cultivando. E ainda assim sabendo que parte do seu plantio é joio. Então, assim, qualquer profissão, a profissão mais que você ama, ela tem uma parte que é horrível. Tem uma parte que é negra, que é sombra. Tem uma parte que é difícil, tem uma parte que é desagradável. Né? Até porque você não consegue fazer crescer sem o adubo. Isso. Que é o esterco, né? Que é Não tem jeito, né? E o cara estava falando da luz.
muitas vezes, sobre a vida e sobre os problemas, muitas vezes nós não conseguimos iluminar suficientemente o problema que estamos enfrentando. Às vezes falhamos porque não sabemos realmente o problema, a grandeza do problema que temos que enfrentar. Subestimamos os nossos próprios problemas. Não estou sendo pessimista aqui não, gente, por favor. Né? É porque você está falando do iluminar. E você estava falando sobre quando a gente enfrenta um problema, normalmente a gente não consegue resolvê-lo de primeira mão, porque não temos ainda dentro de nós a capacidade para resolvê-lo, né? Mais ou menos isso. Então, às vezes, um passo atrás não é uma fuga, um passo atrás é uma ampliação de horizontes. Porque se você dá um passo para trás, você consegue ver um pouquinho mais. Né? Às vezes o passo à frente te deixa mais perto do muro. E te deixa perto do muro, você está diminuindo a sua visão. O passo atrás pode ser essa iluminação que faz com que você veja o muro. Porque na realidade você não quer ver o muro, você quer ver o outro lado do muro. Mas para você ver o outro lado do muro, você tem que perceber quanto ele é alto. Se você vai precisar de um banquinho, se você vai precisar de uma escada, se um pulinho já vai dar para isso. E às vezes a gente parte como um touro e dá com a cabeça no muro. Obviamente a gente vai resolver o problema. A cabeça dele está completamente estourada, mas esse muro vai cair. Então é isso que veio também sobre isso que você estava falando. E o joio, às vezes ele é necessário, porque ele se transforma em adubo e faz com que o trigo cresça ainda mais. E a esperança de que da transubstanciação, né? Da transformação. De que aquela crise, de que aquele problema também traga uma nova iluminação, um novo patamar de consciência. E é isso mesmo. Precisa também dimensionar. Porque aqui tem uma passagem no Evangelho que diz isso, né? É o próprio Jesus, ele diz assim, ó, ninguém vai a uma guerra com tantos mil soldados tendo aqui um tipinho, né? Ele não estava falando de uma guerra exterior, estava falando de uma guerra íntima. Ele tem que ter noção das montanhas, das crostas dentro de nós. Porque quando você encosta numa, você fala, isso aqui eu estou lidando com um problema que não é pequeno. E aí foi bom aproveitar o seu gancho para a gente finalizar dizendo do mundo íntimo. Já que dentro de nós existem muitas pessoas com muitas experiências, em determinados momentos da vida, você confronta um conjunto de existências do passado. Ou um óleo de joio. Se a encarnação ela possui um ciclo também de crescimento, florescimento, frutificação e ceifa, a nossa jornada evolutiva passa também por esses ciclos. Então, assim, você tem 10 encarnações em que você investiu, desenvolveu um lado seu, e aquilo foi sendo observado. Como você se comportava, como que você agia naquelas mesmas circunstâncias. De repente, chega nessa existência, é o momento da ceifa. Agora, você vai ter que encarar uma situação que não é uma situação só de hoje, é uma situação que tem reflexo em 10, 20 vidas suas. E você acha que é um problema circunstancial, na verdade, isso é um problema gigantesco. E aí o que fazer? Berrar? Não. Emmanuel diz assim, a organização mental é um instrumento que, ajustado ao Evangelho, deixa escapar as vibrações harmônicas do amor. Olha que interessante. Se nós ajustarmos a nossa
organização mental ao Evangelho, ela vai fazer o quê? Vai vibrar amor. Sem cujo domínio do amor, a vida em si prosseguirá desequilibrada, fora dos objetivos superiores a que indiscutivelmente se destina. Há produção de pensamentos no mundo como existe a produção de flores e batatas. O que o Emmanuel está dizendo? Você pode ter uma concepção de vida, uma concepção de trabalho, uma concepção de relacionamento, que foi alimentada durante 15 vidas. É uma produção. E agora chegou o momento da ceifa. Chegou o momento de separar trigo e joio. Ou seja, você vai ter que renovar seu modo de pensar e de sentir. Criamos em torno de nós a atmosfera de ordem ou de perturbação. Quando incentivamos a seara de trigo, aí gera ordem, ou suportamos por relaxamento a colheita compulsória de ervas daninhas. Olha que interessante. Induzindo-nos ao trabalho construtivo, com bases no devotamento pessoal pelo bem de todos. Aqui está o segredo. Emmanuel está dizendo que o Evangelho nos induz a um trabalho construtivo baseado em quê? Baseado no devotamento pessoal pelo bem de todos, porque devotamento pessoal ao nosso próprio bem, nós já estamos há milênios nisso. Nós somos extremamente dedicados ao nosso próprio bem. Por isso que o nosso primeiro impulso é pensar em nós e que se dane o outro. A questão aqui a desenvolver é o devotamento pessoal pelo bem de todos. A mensagem de Jesus compele-nos a irradiar. Ó, irradiar. Olha a luz aí. Irradiar. Irradiar o quê? Fé, paciência, serenidade, bom ânimo, com atividade plena e infatigável a benefício da alegria comum. Atividade plena e infatigável para a alegria comum, a alegria de todos. Habituando-nos assim a compreender as necessidades do vizinho, guardando um coração educado para auxiliar sempre, cedendo de nosso egoísmo ao alheio contentamento. Olha só. Ceder um pouco do nosso egoísmo para que o outro fique contente. Sob tais moldes, a experiência do lar é mais sadia e nobre. O clima de confiança possibilita sólidos alicerces à felicidade e caminhamos para a frente de espírito arejado, pronto a socorrer as dores e a contribuir na equação dos problemas de quantos procuram a bênção do progresso junto de nós. Muito obrigado. O tempo acabou. Todo mundo muda assim. Vou aproveitar que vocês estão quietinhos, assim, imobilizados, vou tirar uma foto de vocês. Vocês estão muito bonitos aí, todo mundo. Bem juntinho. Eu vou pegar todo mundo. Fazer uma panorâmica. Todo dia, né? Todo mundo assim. Não estou dizendo que vocês não vêm aqui, eu estou dizendo que a gente vem com revezamento, né? Não ia dar todo mundo sentado no chão, não aguenta. Aí cada domingo a gente vai vindo de pouquinho em pouquinho, não é verdade? A gente queria agradecer, né? Muito. Acho que todo mundo aproveitou essa sementinha, né? Do semeador aqui, porque é um trabalho de semear mesmo, né? Esse é o trabalho do divulgador da doutrina espírita, aí deixando as sementes.
agora é a nossa parte. O que a gente vai fazer com essa semente, né? Porque no primeiro dia a gente fica animado, no segundo dia também, depois vai dando aquela preguiça, não é verdade? Aí todo mundo deixa a plantinha morrer. É meio assim, né, que a gente faz. Eu estava aqui pensando, essa palestra inteira, eu falei, gente, eu tenho que cuidar das minhas plantas, né? Porque a forma como eu estou cuidando da minha planta, a planta verdadeira mesmo, é como eu estou me relacionando com as sementes que eu quero plantar por aí, né? Então, tem dia que eu molho, tem dia que eu passo e volto e volto. Às vezes tem que vir um amigo dizer assim, né? Outro dia a amiga ali falou pra mim assim, você não se incomoda se eu disser uma coisa? Que foi? Sua planta tá seca. Gente, me deu uma vergonha. Ela sabe que é que ela tá ali, mas é uma amiga muito, sua planta tá seca. Eu falei, gente, é mesmo, minha plantinha tá seca. Né? Porque é assim, porque... Então, a Rô estava aqui falando, eu estava lembrando essa história da planta. Né? E pensando assim, gente, isso é para várias coisas. São várias sementes que a gente vai jogando, que depois secam porque a gente não voltou lá para adubar. Né? Então, eu acho que é assim. Eu sei que a Haroldo gosta muito de Alta de Souza, sabe? A poetisa. Então, eu vou ler uma mensagem dela antes da gente fazer a prece para encerrar, tá bom? Então... Hoje não é para vocês só não, viu, gente? É para a Haroldo também. A mensagem é um carinho que a gente faz a ele em agradecimento, né? Essa mensagem é uma mensagem muito, muito bonita, chama Mensagem Fraterna e é de Alta de Souza. Então ela fala assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Não precisa mais nada, né? Vamos fazer uma prece? Ó Mestre Jesus, ó bons espíritos amigos, ó irmãos, todos aqui reunidos nessa noite, que a gente possa gravar em nossos corações essa bendita vibração de alegria fraterna que nossos corações experimentam hoje, pela presença do amigo e do companheiro de trabalho. E nós rogamos nessa noite em especial pelo nosso irmão Haroldo, para que possa receber o fortalecimento da sua fé, para continuar nessa jornada de lutas, de dores, de sofrimentos, mas também de muita colheita, de frutos fraternos, amorosos e amigos, pelo trabalho que vem semeando. Agradecemos ao Mestre também nessa noite, a espiritualidade amiga que nos permite esse trabalho aqui na região, aos bons espíritos que nos orientam e nos sustentam toda a tarefa que vem sendo desenvolvida aqui. Que possamos cada um de nós trabalhar nossos íntimos, cuidar de nossas famílias, nos tornarmos, Mestre, seres um pouquinho mais dóceis, um pouquinho mais amáveis, compreendendo que o nosso papel aqui na Terra é desenvolver o amor em nós e por nós e para nossos irmãos. Que a sua paz, ó Jesus, encontre cada coração aqui hoje, que possamos voltar para nossos lares
envolvidos nessa vibração doce e serena, que nós reunidos, a espiritualidade amiga, podemos todos compartilhar. Que assim seja. Obrigada a todos.